Hoje, quinta-feira, vamos estudar matemática, tá? Pega o seu livrinho de matemática, esse aqui, tá? E coloca aí na página. Preste atenção, vamos fazer com calma, tá bom? Vamos para a nossa aula de matemática. A aula de matemática, vamos colocar a data. Coloquem a data aí no seu livrinho de matemática na página 128, tá? 128. Hoje na nossa aula de matemática nós vamos estudar isso aqui, ó, o metro. O metro. O metro pode ser medido com a fita, lembra que a tia falou? Com a fita métrica, com a trena e com a régua, né? Nós vamos usar esse material durante a nossa aula, a fita métrica e a régua. Vamos começar lendo o nosso livro. A unidade de medida de comprimento padrão é o metro. O símbolo que representa o metro é M. O M representa o metro. Aqui nós temos um ônibus. E aqui nós temos a medida desse ônibus. 11. O M significa o quê? Metro. Então, esse ônibus tem o quê? 11 metros. A fita métrica, a trena e a régua são alguns dos instrumentos usados para medir o comprimento. É aquilo que a tia acabou de mostrar. A fita métrica, a régua e a trena. Certo? 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 metro tem quanto? 100 centímetros, certo? Aí aqui tá falando, 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1 centímetro é esse espaço aqui da régua. Ó, 1 centímetro, ó, é esse espaço aqui da régua, ó, esse aqui, 1 centímetro, certo? Agora vamos para cá, para outra página, para 129. Note que 1 centímetro tem 10 milímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Esse mm significa isso aqui, ó, milímetros. E o cm significa centímetro. Aqui na régua, ó, nós temos 1 centímetro, né? Essa parte amarela. E aqui na vermelha nós temos Nós temos quanto? Esse 1 é o que? Esse mm é milímetros, certo? O símbolo que representa o milímetro é mm, correto? Utilize uma fita métrica para fazer as medições a seguir, tá? Essa fita métrica, ou pode ser isso aqui também, a trena, tá? Então vamos lá, vamos ler. A medida do comprimento do seu braço é, você vai medir, tá? Você vai medir. A medida do comprimento do seu pé é, a medida do comprimento do seu caderno é, a medida da altura de um colega é. Como a gente não está na sala, o colega vai ser o papai ou a mamãe, tá? Aí aqui a mamãe vai estar te ajudando com a fita métrica ou com a trena, o que tiver em casa, tá? Atividade número. Aí você aperta o play para fazer essa atividade. Quando você acabar, você retorna para essa. Número 1. Podemos identificar as dimensões das mesas retangulares por largura e comprimento. Veja, largura, a lateral, e comprimento, a frente. Aí agora aqui, observe a largura e o comprimento do tampo de sua mesa. Você vai observar aqui a mesa da sua casa. A letra A está pedindo para você observar, seria a mesa da escola. Mas como a gente não está na escola, você vai observar a mesa da sua casa, certo?
Vamos para a página 130, ver o que nos espera. 130. Meça com o palmo e depois com a régua. O palmo é o quê? Assim, né? Que a gente mede 1 palmo, 2 palmos, certo? E depois com a régua ou com a fita métrica. Palmo, comprimento do tampo da mesa. Então, você vai medir o comprimento. O que é o comprimento? Vamos voltar, ó. Comprimento, tá? Depois é o que? A largura. A lateral, a largura. E a frente é comprimento. Aí você vai medir o comprimento do tampo, do tampo da mesa com palmo. E depois com a régua ou a fita métrica, tá? Depois você vai medir o que? A largura com palmo. Aí você vai colocar aqui a largura. E depois com a régua. Aí você vai colocar aqui a medida, tá? Um exemplo, ó. Aqui, a minha mesa, aqui, a frente da minha mesa. Se eu medir com a régua, ela tem quantos centímetros? 30 centímetros. Se for maior, aí você vai botar com a fita métrica. Com a fita métrica, você consegue medir. Nós vamos medir isso aqui da minha mesa, ó, o comprimento. Deixa eu pegar do 1. Com a fita métrica, eu medi. Vamos ver, com a fita métrica. Está dando, com a fita métrica, está dando que a minha mesa tem até aqui 45 centímetros. Então você vai medir. Com a fita métrica ou com a régua, tá? O comprimento e a largura, tá? Da mesa, tá bom? Primeiro você vai medir com o palmo e depois com a régua ou a fita métrica. 2. Para realizar medições, precisamos escolher a unidade mais adequada para cada caso. Pense e complete com centímetro. Você vai completar com a palavra centímetro ou metro. Vamos lá. Qual é a melhor unidade para medir? Letra A. O comprimento de um lápis. Você vai medir com centímetro ou com metro? E aí? O que é que você diz pra tia? Você vai medir com centímetro. B. A largura da sala de aula. Com metro, certo? C. A altura de uma pessoa. Metro. D. O comprimento de um gato. Centímetro. Observe os objetos abaixo e circule aqueles que podem ser vendidos em metros. O que pode ser vendido aqui em metro? Feijão pode? Barbante pode? O pano pode? Lã pode? Fósforo pode? Não, fósforo não. Ovos pode? Também não. Então, aqui você tia Carla já te explicou e aqui também, tá? Tira foto das atividades, tá? E envia pra tia, tá bom? E envia pra tia. A nossa aula de hoje foi sobre o metro, né? Que com o metro, né? Com a trema, com a régua, né? São um dos instrumentos que usamos para medir o quê? O comprimento, né? Aí agora você faça com cuidado, né? Com atenção e envia uma foto pra tia, tá bom? Beijo, até a próxima aula.